Bom dia, meus irmãos. O nosso objetivo hoje é refletir um pouco sobre as características de uma vida de comunhão. Nós cantamos a respeito disso nessa manhã, nós lemos uma porção das Escrituras a respeito da comunhão. E agora, nesse momento, vamos refletir um pouco, vamos entender um pouco como funciona, como cultivar uma vida de comunhão, como viver em comunhão. Eu queria convidar os irmãos a abrirem 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 1, e nós vamos ler os primeiros 4 versículos dessa carta. Então, 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro, são apenas 4 versículos, para a gente começar esse nosso momento de reflexão. Diz assim, a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Como a gente pode ver, meus irmãos, esse início é interessante a gente primeiramente entender um pouco a respeito da nossa carta. Pode passar. Antes da gente começar a falar, é bom a gente fazer uma breve introdução. A ideia aqui não é a gente se alongar a questões um pouco mais técnicas, mas a gente entender um pouco do contexto onde essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita ali por volta do ano 70 depois de Cristo, e a gente tem alguns contextos a destacar. O primeiro contexto é que essa igreja está passando por um processo de perseguição severa. Esse contexto é um contexto em que a igreja, após a ascensão de Cristo, o apóstolo Paulo já escrevendo o apóstolo João escrevendo essa carta, ele traz à luz a respeito dos dramas que essa congregação, embora pequena, que recebeu essa carta, esteja passando. Aqui a gente tem uma igreja que sofre por perseguições, mas não somente isso. Ela sofre por ensino de falsos profetas. Esse período ele é marcado por pessoas que apostataram da fé e que muitas das vezes se infiltravam no meio da comunidade para que agora ensinassem um falso evangelho. Por diversas vezes, alguns grupos de cristãos acabavam se infiltrando, deturpando, mudando o sentido do evangelho. Uma coisa bem conhecida e bem famosa, que ficou nesse período, é o famoso docetismo, que era a ideia de que Jesus Cristo ele não encarnou. Então, a gente tem esse conceito aí que foge das Escrituras, que não é o que as Escrituras nos ensinam, como muitos outros, que nós vamos ler durante esse período. Então, a característica da igreja, nesse momento, é de perseguição, como foi falado, e de falsos profetas ensinando e desviando os irmãos da fé verdadeira. Por que é interessante nós entendermos esse contexto inicial? Porque, embora estejamos vivendo em uma época diferente, o nosso contexto também traz consigo as suas provas e traz consigo também as nossas perseguições. Embora a perseguição hoje, no nosso contexto, não seja uma perseguição meramente física, mas, por exemplo, passamos por perseguições de certas formas intelectual.
passamos por perseguições, muitas das vezes em diversas outras áreas, de forma muito mais minuciosa, muito mais silenciosa, mas embora também ela exista nos nossos tempos. Então, é entender que classificamos esses dois pontos, porque o objetivo do apóstolo João, mesmo nesse contexto de perseguição, e mesmo nesse contexto de ensino de falsos mestres, o objetivo dele é trazer consigo a luz. Olha o que diz o primeiro versículo. Antes de nós entendermos, olha o que diz o texto. Ao lermos o texto de 1 João, somos levados a refletir sobre uma vida de comunhão. Embora os irmãos estejam passando, antes dele começar a trazer uma resposta aos falsos mestres e uma palavra de esperança para esses irmãos, o objetivo dele é claro no início do texto, do livro. É trazer a reflexão sobre a vida de comunhão nesses irmãos. Podemos ver aqui que a comunhão pode ser o quê? Cultivada quando entendemos que ela se expressa num aspecto vertical. E aqui nós vamos falar um pouco sobre isso, que é essa comunhão com Deus, e no aspecto horizontal, que é a comunhão com os nossos irmãos. Então, se a gente for pensar na comunhão de uma maneira mais estruturada, o que nós temos? Nós podemos pensar numa maneira vertical, no aspecto vertical, que é a nossa comunhão com Deus, é onde tudo começa. Se nós formos classificar, nós temos essa comunhão com Deus que parte do nosso relacionamento com Ele. Se o nosso relacionamento é saudável com o Senhor, então, logo, a nossa comunhão vai se desenvolver com o Senhor. Então, a gente tem esse aspecto primário, primeiro, que é a nossa comunhão com Deus, que vai fazer agora com que nós venhamos a desenvolver esse aspecto mais horizontal, que é a nossa comunhão com os nossos irmãos. Nós temos aqui, então, duas coisas que nós precisamos agora nos preocupar, e já convido os irmãos a começar a refletir um pouco a respeito disso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem ficar à vontade para perguntar também. Mas a nossa comunhão com Deus, ela precisa vir em primeiro lugar. Então a pergunta que te faz é o quê? Como cultivamos essa comunhão com Deus? Como cultivamos essa comunhão com os nossos irmãos? Então, o nosso primeiro ponto é esse. Antes de nós entrarmos na nossa comunhão com Deus, precisamos entender o que é comunhão. A palavra grega traduzida por comunhão, ela expressa a ideia de compartilhar ou de ter algo em comum. Aqui a ideia de comunhão é que nós venhamos entender que comunhão não tem a ver simplesmente com estarmos juntos. Ela não está reduzida ao nosso momento que nós temos por diversas vezes ali no final do nosso café. A ideia de comunhão bíblica, ela está relacionada ao que eu posso servir ao meu irmão e ao quanto que eu estou disposto também a ser servido por ele. Então tem uma relação também mútua de quando eu posso dar, eu dou, mas também quando eu preciso receber, eu recebo. Existe ao mesmo tempo que uma posição de serviço que eu posso oferecer ao meu irmão, mas também existe uma posição em que eu preciso também ser servido. Porque em ambos os aspectos, eles são pedagógicos para que a gente possa aprender a conviver, como vai dizer Efésios 2, como a família de Deus. Para que nós sejamos família de Deus, que é o propósito de Deus, é necessário que possamos juntos entendemos que existe essa relação em que uma hora eu serei atendido, não somente as minhas necessidades, eu serei alguém que executa um serviço pela igreja, mas também de atender ao meu irmão, como também eu serei servido. É muito importante nós entendermos isso, porque por diversas vezes nós acabamos encontrando pessoas que são ótimas em servir, mas que têm uma séria dificuldade em se colocar numa posição de ser servida. Assim como também temos o inverso. Nós temos, muitas das vezes, pessoas que têm dificuldade em servir, mas têm uma facilidade em ser servido. E o que o texto está nos chamando aqui a aprender, a nos refletirmos, é que as duas coisas são
inteiramente importantes. Nós precisamos aprender a fazer as coisas no mesmo nível, nivelado, equilibrado, da mesma forma. Tá bom, meus irmãos? Então, agora que a gente entende que a ideia de comunhão, ela não está presa a simplesmente um momento de entretenimento ou um momento de conversa com os nossos irmãos, mas ela é muito mais profunda, nós vamos entender um pouco o que é essa comunhão. Se nós formos para o próximo tópico, nós vamos ver o seguinte. Olha o que diz o versículo 3, na última parte. Ele diz o seguinte: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Onde é que começa, então, esse cultivo da nossa comunhão? Ele começa com o nosso Senhor. Então, o que nós, então, devemos nos atentar a pensar agora? Como está o nosso relacionamento com o Senhor? A gente vê aqui no último versículo que a chamada do apóstolo João, independente das circunstâncias, é de um relacionamento saudável com Deus. Precisamos cultivar esse relacionamento. Esse relacionamento precisa ser cultivado como prioridade máxima na nossa vida. Porque senão as demais coisas começam a desandar. E nós vamos ver que existem atributos e que existem frutos que vão confirmar se essa comunhão está indo no caminho certo ou não. Então, o que nós temos aqui é que o apóstolo João traz à memória que nós precisamos estar constantemente nutrindo o nosso relacionamento com o Senhor. Essa é a chave de uma vida de comunhão saudável. E aqui eu quero chamar a atenção aos irmãos, porque a primeira coisa que o apóstolo João faz na carta, ao pensar em comunhão com Deus, é o quê? É o que nós vimos no texto, no primeiro e no segundo versículo. Ele começa falando sobre o Evangelho. Nós não podemos pensar em comunhão sem antes não pensarmos no Evangelho. O Evangelho é o que vai nutrir, é o que vai ser o nosso fundamento para que agora venhamos cultivar. É o que vai preparar a terra para que agora nós possamos semear essa vida de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. O Evangelho precisa estar claro, ele precisa estar presente no nosso coração, e nós precisamos deixar o nosso coração ser tratado por esse Evangelho. João, ele traz aqui a ideia de testemunho, no primeiro e no segundo versículo. Ele também traz a ideia de que vocês são testemunhas daquele que deu a vida por amor a vocês. Então, se aquele que deu a vida é o exemplo máximo, maior, supremo, que é o nosso Deus encarnado, e que nos chama a sermos testemunhos desse amor e desta obra que nos salvou, que perdoa os nossos pecados, agora, o chamado não é alternativo. Eu não sou convidado agora à comunhão. Aqui, agora eu sou convocado a essa comunhão. O texto traz consigo a convocação dos irmãos a terem uma comunhão. Então, não é uma opção de se eu posso ou eu não posso ter comunhão com Deus. Pelo contrário, uma vez que esse Evangelho agora ele nos alcança, agora ele também nos convoca a cultivar essa vida e nutrir essa vida de comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter isso bem claro nas nossas mentes, quando pensamos em vida de igreja, quando pensamos, por exemplo, em maturidade cristã. É impossível nós pensarmos em maturidade dos irmãos, ou pensarmos em maturidade da igreja, e aí traz muito presente ao tempo que nós estamos vivendo hoje, que é um tempo de crescimento, é um tempo de maturidade da nossa comunidade de fé. É impossível nós pensarmos nisso se não pensarmos, primeiramente,
que a nossa comunhão com Deus começa à medida em que nós atendemos o chamado do Evangelho. E que chamado é esse? Essa convocação a essa vida de comunhão. Essa vida de comunhão com o Senhor é o que vai ser a base, é o que vai ser o fundamento para que agora nós venhamos ter uma relação saudável com os nossos irmãos e a maneira como agora nós vamos ver as pessoas que precisam e carecem do Evangelho, assim como também, uma vez, estávamos nessa mesma posição de carecer do Evangelho. Para que a gente fala muitas das vezes, e aí estendendo um pouco e abrindo um parênteses, se a gente for pensar de forma mais abrangente, nós podemos pensar em evangelismo, evangelização, podemos pensar em relacionamento com irmãos de outras denominações, de comunhão com esses irmãos. Tudo isso só vai ser possível se nós começarmos a nutrir esse nosso relacionamento e cultivar essa vida de comunhão com Deus. Deus é quem nos chama a termos essa vida que é orientada pela sua palavra. Antes de acharmos ou pensarmos algo, precisamos sempre nos questionarmos o que as Escrituras nos ensinam a respeito disso. O que o Senhor tem a nos ensinar para que venhamos ter uma vida saudável de comunhão. Esse tópico talvez seja o tópico chave. Ele é o tópico chave para que, quando formos falar agora de comunhão com os irmãos, as coisas comecem a fazer um pouco mais de sentido. Não sentido intelectual, teórico, mas sentido prático. Porque no dia a dia, às vezes nós, por diversas vezes, não temos tempo para refletir ou parar para pensar. Mas às vezes, por diversas vezes, no nosso dia corrido, a gente acaba tendo uma vida prática, quase que automática. E a resposta do texto para essa nossa vida automática, ela é que, para que venhamos viver de acordo, precisamos ter essa vida de comunhão com Deus. Alguns irmãos têm alguma dúvida com relação a isso? Querem fazer alguma colocação, alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá bom? Aqui é o momento para nós conversarmos juntos a respeito disso. Se nós formos olhar agora para o nosso terceiro tópico, é interessante uma coisa. Quando pensamos em comunhão com Deus e agora entendemos que a nossa comunhão com Deus, ela está sendo cultivada, está sendo nutrida. Isso é um processo de vida, isso é um processo para a vida toda, tá? Então, agora pensamos na comunhão com os nossos irmãos. Aquele aspecto vertical, que é a nossa comunhão com Deus, agora ele vai nos encher de forma que agora nós possamos agora também encher os nossos irmãos com essa comunhão, com essa vida de relacionamento. A gente vai estender um pouco essa parte da comunhão com os irmãos, porque o que João faz aqui a primeira coisa que ele tem em mente é trazer a memória a respeito da salvação, a boa notícia. Então, onde é que começa a nossa comunhão com os nossos irmãos? Olha o que vai dizer na primeira parte do versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Antes dele falar e afirmar essas coisas, ele traz um aspecto de evangelho, ele traz um aspecto de sermos testemunhas vivas, e ele também traz um aspecto que às vezes passa despercebido, que é de anunciar. Então, onde é que começa a minha comunhão com os meus irmãos? Anunciando aos meus irmãos e lembrando e trazendo à memória sobre o que Deus fez nas nossas vidas. Lembra que aqui nós estamos falando de comunhão com os irmãos. A gente vai encontrar irmãos com diversas características, certo? Então, nós vamos ter irmãos
que talvez estejam passando por um momento de dificuldade, seja ela de qual natureza ou em qual área for, nós vamos ter momentos em que vamos encontrar irmãos que estão passando por momentos bons nas suas vidas. Seja em momentos bons, momentos ruins, precisamos sempre trazer à luz o Evangelho. O Evangelho, ele é pedagógico. Ele nos ensina sobre como devemos tratar, apesar dessas circunstâncias da vida. Seja no momento de felicidade, no momento de alegria e de conquista, seja no momento de tristeza, de perda ou de luto. Esses dois momentos, que parecem ser extremos, eles dois carecem do Evangelho. Sem o Evangelho, não temos como cultivar uma vida saudável de comunhão com os nossos irmãos. Vamos entender um pouco melhor isso, então. Para que venhamos entender, a gente precisa pensar numa coisa. Quando a gente fala de cultivar e apresentar o Evangelho, é apresentar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É ter em vista a obra de Cristo nas nossas vidas. É deixar claro que aquilo que somos e aquilo que temos vem do Senhor. E não somente com palavras, mas com as nossas ações práticas. Essa vida de devoção, essa vida voltada a um agradecimento ao Senhor, essa vida de graça que somente pela misericórdia do Senhor nós conseguimos ter, é o que nos ajuda a compartilhar por diversas vezes, sem mesmo até falar. Não significa que nós não vamos falar a respeito do Senhor, mas quantas vezes no trabalho de vocês, ou na faculdade, ou seja na escola, né, quando tem um adolescente, por diversas vezes nós comunicamos coisas do Evangelho a respeito da nossa conduta de vida. Nós comunicamos no nosso do Evangelho a respeito do nosso posicionamento com questões práticas do nosso dia a dia. Questões de posicionamento talvez no trabalho, de como agir, como tomar decisões. Tudo isso vai fazendo com que o Evangelho seja propagado. E, querendo ou não, lá no trabalho de vocês, na escola, na faculdade de vocês vão encontrar irmãos. Vocês vão encontrar irmãos que talvez, ao olhar para cada um de nós, veja que o Evangelho está sendo propagado e talvez fortaleça esse irmão. Assim como também no aspecto nosso como comunidade, talvez um posicionamento meu ou um posicionamento de qualquer outro irmão, quando o irmão muitas das vezes está passando por dificuldades na fé, ao olhar aquele irmão, muitas das vezes recebe um refrigério do Senhor. Ele recebe graça do Senhor, porque para alguns com os outros, um fortalece quando o outro está fraco, é assim como quando aquele estiver forte, fortalecer aquele outro irmão que está fraco. A comunhão com os irmãos, ela está ligada a esse fortalecimento na fé. É como se cada um de nós dessemos as mãos, e agora, como membros de um só corpo, como vai dizer as Escrituras, caminhamos juntos para um único alvo, Cristo. Esse é o nosso alvo, Cristo. E eu faço uma pergunta para vocês. Nós temos nos importado com muitas das vezes, a fragilidade do nosso irmão, ou então nos importado com a fraqueza que muitas das vezes os nossos irmãos têm? Ao ponto de servirmos a Ele, ao ponto de sermos suporte. Quando a palavra fala de suportarmos uns aos outros, ela não está falando de aturar, ela está falando de ser suporte, está falando de ser alguém alguém a quem eu possa contar, para que a comunidade de fé possa crescer saudavelmente. Nós precisamos ser esse suporte uns para com os outros. Às vezes, de maneira bem prática, esse irmão não vai falar. Esse irmão não vai falar. Então, o que devemos fazer diante disso, então?
Tem irmãos que passam por dificuldades e às vezes não falam. Tem irmãos que estão passando por lutas e não falam. Às vezes uns falam, outros não. Mas para os que não falam, como a gente deve tratar então? A ideia é que conseguimos tratar essas coisas, primeiramente, em oração. Orando por esse irmão. E a convocação não é somente em oração naquele momento em que o pastor chama para orar, ou algum outro irmão, presbítero, chama para convocar a oração. Mas é estar sempre apresentando em nossas orações as dificuldades, as lutas que os nossos irmãos têm, que estão presentes na nossa comunidade. Por que eu falo isso? A nossa comunidade de fé vai crescer, vai se tornar mais forte, vamos ser mais sólidos à medida que começamos a nos apoiar cada vez mais em oração e cuidado uns com os outros. E esse cuidado não é necessariamente um cuidado material, mas é um cuidado que começa com uma vida em que eu oro pelo meu irmão que está ao meu lado, é uma vida em que eu me importo com a causa do meu irmão. Embora, por diversas vezes, nós pensemos que a causa do nosso irmão não é tão grande. E, meus irmãos, eu falo isso porque isso passa pelas nossas cabeças. Nós não podemos negligenciar isso. Por diversas vezes, na nossa vida corrida, nós acabamos focando mais na nossa vida e esquecemos, por diversas vezes, da vida do nosso próximo, do nosso irmão. E o Senhor chama a não somente cuidarmos de nós mesmos, ou daqueles mais próximos, no caso seriam os nossos familiares, mas nos chama a cuidarmos uns dos outros como comunidade, como igreja. Aqui em Efésios 2, quando ele afirma que nós somos a família de Deus, ele não está afirmando isso de forma simbólica. De fato, somos a família dos filhos eleitos do Senhor. E se somos eleitos do Senhor, também estamos chamados a sermos esse apoio, a sermos esse suporte uns para com os outros. Quando começarmos a pensar nesse serviço para com os nossos irmãos, nós vamos perceber que agora a nossa igreja, não estou dizendo que os irmãos não estão fazendo, mas nós vamos começar a ter uma mentalidade de uma igreja que verdadeiramente acolhe em todos os aspectos os nossos irmãos. É uma igreja que cuida uns dos outros. É um membro que está enfraquecido. Ontem, conversando com a minha esposa, a gente viu uma cena interessante, né? Que foi justamente que uma criança estava no hospital e ela estava com um problema no fígado. E os seus olhos começaram a ficar amarelados. É interessante porque, assim como um corpo, quando sente uma deficiência em determinado órgão, outro órgão vai expressar aquela dificuldade, vai expressar aquela doença, aquela falta, como é que eu posso dizer? É aquela doença mesmo como um todo, aquela dificuldade que o corpo está tendo naquele momento. A gente percebe isso em vários, eu não sou médico, mas a gente percebe que, muitas das vezes, outros membros do corpo expressam as dificuldades e as deficiências que às vezes não é nele, mas às vezes é num outro membro. E assim como entender que o corpo de Cristo é um corpo feito por diversos membros, que tem diversas funções, talvez esteja aparentando por diversas vezes que algumas áreas, alguns membros estejam doentes, mas na verdade muitas das vezes são outros. Desse jeito, entendendo que nem sempre o que aparenta é onde está realmente a deficiência, precisamos então, primeiramente fazer o quê? Orar pedindo discernimento do Senhor. Pedindo discernimento
em amor, para que possamos cuidar uns dos outros. Assim como o corpo que se desenvolve, nós também somos um corpo que está se desenvolvendo, está cultivando cada vez mais. Então, voltando um pouco, nós vimos que o apóstolo João, para ter comunhão com seus irmãos, ele apresenta o Evangelho, ele apresenta quem eles são, que eles são testemunhas, apresenta a identidade deles como igreja, e apresenta a necessidade e a importância de viverem uma vida de comunhão. Meus irmãos, se nós começarmos a cultivar cada vez mais e mais, essa vida de comunhão com os nossos irmãos, que já vimos que ela é fruto de uma comunhão com Deus, independente das adversidades, a nossa comunidade estará de pé. Por quê? Porque somos bons? Não. Porque começamos a nutrir saudavelmente a nossa comunidade. Como? Entendendo que Deus é o dono da igreja. Não é simplesmente professar e simplesmente serem palavras, mas ser algo prático nas nossas vidas. O senhorio de Cristo, o senhorio de Deus nas nossas vidas, por exemplo, precisa transparecer em algo prático. A ideia da nossa reflexão hoje é trazer essa ideia prática de como eu posso me atentar e como eu posso atender e servir o meu próximo, o meu irmão. E aí a gente viu que primeiro a gente precisa se importar com o meu irmão. Então, para eu me importar com ele, eu preciso conversar. Eu preciso me relacionar com o meu irmão. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso interagir. Para um pai saber que o filho está doente, ele precisa conhecer o seu filho. Se aquele pai não conhece o filho, como é que ele vai saber que o menino está doente? Por diversas vezes, doente que eu falo não fisicamente, mas por diversas vezes passando por dificuldades, passando por dificuldades em outros lugares, passando, todas as vezes, a gente vê essa doença que tem nos afetado, que é a depressão, e que, às vezes, principalmente adolescentes e jovens, muitas das vezes, conseguem esconder isso de uma forma que nós, adultos, por diversas vezes, não percebemos. Mas por que muitas das vezes não percebemos? A maioria das vezes é porque, muitas das vezes, nós não nos interessamos em nos preocupar uns com os outros. A chamada, a convocação é essa preocupação uns com os outros. Se passamos por um momento de dificuldade, nos unirmos e nos preocupamos uns com os outros. Se estamos em momentos de abundância, também nos unimos e nos importamos uns com os outros. A chave da comunhão com os nossos irmãos está aqui. Ela está nesse compartilhamento de vida uns com os outros. É a vida na vida, né? Como o nosso pastor, ele fala muito. A vida na vida, uns com os outros, compartilhando da fé, cuidando dos outros. Não só biblicamente, mas o que esse cuidado bíblico está gerando nas nossas vidas e aonde ele está indo. Quem nós temos nos tornado diante daquilo que nós estamos recebendo da palavra de Deus. É sobre isso que se trata a comunhão com os nossos irmãos. E uma vez que nós cultivamos essa comunhão com os nossos irmãos, agora podemos pensar naquilo que gera de frutos. Essa vida de comunhão saudável com Deus e com nossos irmãos gera frutos. Olha o que diz o versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O que é o fruto dessa comunhão saudável? Dessa comunhão que se desenvolve no Senhor? É a alegria que o Senhor nos dá, à medida que nós estamos agora desfrutando
do reino de Deus. Certamente, o que o apóstolo João está trazendo é que vocês são filhos de Deus, vocês fazem parte da família de Deus, e vocês agora podem desfrutar dessa alegria que somente a família de Deus pode. Essa alegria completa, essa alegria que não tem a ver com as circunstâncias da vida, mas ela tem a ver com o Senhor. A fonte dessa alegria não é as minhas conquistas, é o Senhor. Embora nós acabemos passando por dificuldades em períodos das nossas vidas, períodos de luto, de perda, a alegria do Senhor continua sendo completa. Ela continua estando intacta, porque ela não tem a ver com as circunstâncias da vida. Ela não tem a ver com aquilo que vivemos. Ela tem a ver com o Senhor. Mas para que venhamos desfrutar dessa alegria, precisamos ter os nossos olhos fixos em uma coisa: na esperança. A esperança que nos nutre, a esperança que nos faz não desistirmos, a esperança que nos faz, nos fortalece quando estamos fracos. Essa esperança que é Cristo Jesus. No momento que começamos a viver e a buscar viver essa vida em que nossos olhos estão fixos na esperança, que é Cristo Jesus, agora a nossa vida já não é mais orientada pelas nossas conquistas ou perdas. Ela é orientada pelo Senhor. E a gente pode desfrutar dessa alegria. Meus irmãos, o povo de Deus é um povo alegre. Nós não podemos ser o contrário. E é importante, porque às vezes nós enfatizamos muito mais a nossa tristeza, que é momentânea. Esquecemos que a alegria que o Senhor nos dá é completa. A alegria que o Senhor nos dá é completa. E agora podemos festejar, glorificar o nome do Senhor. Podemos dizer que o Senhor é Deus, não porque meramente é um rito religioso, ou uma prática religiosa, ou uma coisa que eu venho fazendo no domingo à noite, ou pela manhã. Pelo contrário, agora eu desfruto com alegria e eu glorifico a Deus, porque eu entendo que Ele é o meu Senhor, e que Ele é Rei sobre todas as coisas, de fato. Mas eu só vou conseguir declarar essas palavras verdadeiramente se essa alegria começar a ser desfrutada por nós. Por diversas vezes nós temos carregado a vida em comunidade, a vida de comunhão, como um fardo, como uma vida mecânica, como se fosse o trabalho do meu dia a dia, como se fosse uma coisa que eu tenho que ir e bater o ponto e voltar. E como se isso fosse completo. E o Senhor, Ele abomina esse tipo de prática. Porque com os lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. É o que vai dizer no Antigo Testamento, em Oséias. Eu queria convidar os irmãos a abrirem lá em Atos 2:42, para a gente pensar um pouco nessa ideia de frutos na prática. Olha o que diz em Atos 2:42. Atos, capítulo 2, do verso 42 em diante. Vamos nos colocar em pé, vamos ler esse texto todos juntos. Da mesma forma que lemos no início, eu leio em versículos, os irmãos leem outro. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Todos os que creram juntamente estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Pode se sentar, meus irmãos. Aqui nesse texto a gente vê claramente a descrição de como a igreja desfruta do reino de Deus. Se nós fôssemos traduzir, pegássemos um texto que fala sobre a comunhão com os nossos irmãos, na prática seria esse texto. O texto da igreja primitiva, no seu ali primeiro momento. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui a gente vê alguns aspectos. Primeiro começa trazendo à luz tudo aquilo que foi ensinado a eles, tudo aquilo que o Senhor os ensinou. Na comunhão, que é o compartilhamento daquilo que o Senhor nos ensinou e o compartilhamento de vida, uma na vida dos outros. E que isso vai gerar o quê? Vai gerar o partir do pão. Vai gerar orações uns pelos outros. Essa vida prática que o Senhor tem nos convocado a vivermos. Essa vida que ela não se estende meramente a um compartilhar simples, superficial, mas um compartilhar profundo uns na vida dos outros. Ao orarmos uns pelos outros, ao partir o pão uns com os outros. A gente vai vendo que os irmãos, tanto o que tinha pouco como o que tinha muito, compartilhava o que tinha. A ideia aqui não era simplesmente atender uma necessidade, mas a mentalidade aqui a hora dos irmãos não é eu saber se o irmão está precisando meramente, mas é em compartilhar, porque aquele que me deu a vida compartilhou da sua vida comigo. Aquele que era o unigênito do Pai, agora se torna o primogênito entre muitos irmãos, como vai dizer o apóstolo Paulo. E esse compartilhamento da vida é que se estende em nós para que agora possamos compartilhar a vida. Compartilhar a vida que o Senhor nos dá. Essa vida que é orientada pela palavra de Deus, que é orientada pelo Senhor e que gera alegria. Quantas e quantas vezes passamos por dificuldades, mas lembramos que o Senhor está no controle. E ao lembrarmos do que o Senhor está no controle, aquela alegria inunda o nosso coração e nos enche, nos preenche e nos traz confiança e segurança que o dono da boa obra, ele não falha e que ele é fiel. Pensar em comunhão e pensar em uma vida de comunhão é ter certeza de que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. E que agora podemos confiar sem medo. Não precisamos ter medo. Pelo contrário, nós precisamos cada vez mais abraçar uns aos outros. Abraçar e nos relacionarmos uns com os outros, porque sabemos que o Senhor rege todas as coisas. Eu só quero enfatizar esse versículo 46 e 47, que diz o seguinte: diariamente perseveravam, unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui existe uma perseverança contínua. Não são momentos, meus irmãos. Nós não podemos viver de momentos. Nós precisamos viver continuamente. A chamada a uma vida cristã, uma vida de comunhão, é uma vida diária, é uma vida constante. Lembremos que se somos chamados pelo Senhor, somos chamados para estar com Ele. A vida que nós temos aqui é
um bocadinho de água em meio ao oceano todo. A nossa vida não está fixa, os nossos olhos não podem estar fixos neste mundo, mas fixos na vida eterna, com o Senhor. É disso que se trata a vida. Não se trata das nossas conquistas, que embora sejam parte da nossa vida, mas que são tão pouco comparado à plenitude daquilo que o Senhor tem a compartilhar conosco e nos trazer para desfrutarmos. Aqui a gente vê que eles compartilham de casa em casa o pão. Aqui não há a necessidade de sendo colocada em primeiro lugar. O que há é o serviço, é o amor um para com os outros. E é feito com alegria. Não é simplesmente servir uns aos outros, mas servir com alegria. Será que temos servido com alegria, meus irmãos? Eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. E o Senhor ia fortalecendo e adicionando mais e mais aos que iam sendo salvos. Essa é a vida que o Senhor nos chama a vivermos. Essa é a vida de comunidade de fé que o Senhor nos convoca e nos coloca e que já tem nos feito viver. Mas mais e mais e mais e mais ainda. Porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Diante disso, a gente pode concluir algumas coisas. Trazer alguns questionamentos, algumas coisas para nós conversarmos. Estamos cultivando um relacionamento com o Senhor. Nós vimos que o ponto de início, o ponto de start é esse. É refletirmos se esse cultivo, essa vida de comunhão, essa vida de relacionamento com o Senhor tem sido realmente feita. E onde é que eu posso melhorar, e onde é que eu posso cada vez mais ser de acordo com o que diz as Escrituras. A outra pergunta é: temos nos importados em nutrir uma vida de comunhão com os nossos irmãos? Aqui não é simplesmente fazermos por fazer, mas existe uma intenção, existe uma intencionalidade em nutrir a minha comunhão com os meus irmãos. A vida que Cristo nos chama é uma vida intencional, em que eu quero fazer parte da vida do meu irmão. Não é porque... E isso já é mais motivo que o suficiente. Não é meramente porque o Senhor nos ordenou a fazer isso. Não, mas eu quero. Entende a diferença? Eu quero fazer. Eu me aproximo do meu irmão, eu quero estar próximo do meu irmão, eu quero servir o meu irmão, porque eu quero. Mas por que eu quero? Porque o Senhor já fez tudo por mim. É uma vida de gratidão. É uma vida de entrega, porque o Senhor já me deu tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo, e agora, a partir do momento que eu entendo que eu tenho tudo, agora eu compartilho com o meu irmão. E a última pergunta é: temos desfrutado da alegria que é o fruto desta vida saudável de comunhão? São 3 perguntas que achamos interessante nós refletirmos um pouco. Se algum irmão tiver alguma dúvida, ou tiver algum comentário, nesse momento, mais uma vez, fiquem à vontade para compartilhar, e a gente pode tirar esse momento, esses 10 minutinhos aí para conversarmos um pouco. Alguém tem algum comentário a fazer? Fique à vontade, só levantar a mão que eu levo o microfone. Irmão Halisson, quer colocar alguma colocação? Com Geraldo. Eu dei aula uma época da minha vida e eu falava o seguinte, tá? Quando os alunos não estou nem que vocês são meus alunos, mas quando os alunos não falavam nada, é 2 coisas, né? Ou ele entendeu tudo, ou ele não entendeu nada. Aí, a segunda opção sempre, geralmente, é a que é a real, né? Estou brincando. É para a gente conversar um pouco, porque esse assunto é de extrema importância, meus irmãos, para nós.
É um comentário rápido, né? Assim, nesse tema, eu acredito que uma das questões é nós colocarmos aquilo que estamos passando, né? Às vezes, muitas vezes a gente não coloca o que estamos passando, nem de bom e às vezes também nem de ruim, né? Assim, as nossas lutas, poucas vezes a gente compartilha, né? Então é muito difícil às vezes a gente interceder por um irmão, por uma coisa, ou praticar essa comunhão, porque são raramente os fatos que nos levam a gente publicar e dizer, olha, orem pela gente por causa de uma luta tal, ou disso ou daquilo, né? Então, nos dias de hoje isso é bem assim complicado de viver isso aí, porque a gente não sabe muitas vezes, a gente não se envolve e não se deixa envolver pela questão, né? Acho que é um ponto assim que... Meus irmãos, é interessante isso porque, embora eu tenha falado aqui um pouco a respeito para os irmãos, mas eu me encontro muitas das vezes nas mesmas dificuldades de compartilhar e de pedir ajuda. Tanto é que é uma coisa que eu oro e eu peço até mesmo a oração dos irmãos com relação a isso, a poder muitas das vezes pedir socorro. Por diversas vezes nós não pedimos socorro, ou então por diversas vezes nós trazemos sempre aos nossos irmãos as nossas dificuldades, mas às vezes nosso momento de conquista para nós nos alegrarmos juntos também não trazemos. Isso não é um motivo quando trazemos conquistas, não é um motivo de querer mostrar aos irmãos para ser melhor, mas pelo contrário, para a gente festejar junto. Então, a gente percebe que hoje, principalmente, a gente encontra uma dificuldade muito grande nessa interação, nesse relacionamento mais aberto, com os nossos irmãos, nesse relacionamento em que a gente pode confiar em falar, muitas das vezes, uma coisa que nós estamos passando de dificuldade ou um momento de conquista. Entendeu? Por diversas vezes, a gente acaba se omitindo. E às vezes de maneira bem prática, às vezes o irmão acaba se afastando do contexto da comunidade. Quantos e quantos irmãos que vocês já viram aqui que vinha com uma certa frequência e acabou que você começou a não mais o ver, e aí você não via mais, e aí ele simplesmente foi? Quantos dos irmãos se importaram com aquele irmão que não estava mais vindo? Eu acho que é por esse caminho que é o chamado, esse chamado. O irmão não está mais vindo, mas por quê? O que aconteceu? Por diversas vezes, teve momentos em que irmãos estavam passando por extremas lutas em casa, com seus familiares, e por das vezes a gente não sabia. Mas assim, não é entrar em detalhes na vida do irmão, mas é perceber que às vezes tem irmãos que passam por lutas e que às vezes tem sinais, e esses sinais às vezes são ignorados. Porque se eu fosse pedir para os irmãos citarem os irmãos mais antigos, logicamente, de pessoas que congregavam conosco, mas que hoje não estão congregando. Alguns irmãos poderiam citar nomes, poderiam citar famílias. Mas nós temos nos preocupado com esses irmãos? A indagação é essa. Nós temos ido atrás desses irmãos para saber o que aconteceu. Por mais que o irmão não venha mais congregar conosco, mas mesmo assim nós temos orado por esses irmãos. O início é isso. O início é esse cultivo desse relacionamento, que à medida que ele vai se tornando cada vez maior, vai cada vez mais abrindo espaço para coisas mais profundas e coisas maiores, mais complexas na nossa vida. Algum dos outros irmãos tem algo a compartilhar?
Bom dia, igreja. A minha fala, amados irmãos, é no sentido de reconhecer a necessidade, a urgência, né, de nós abordarmos e mantermos, né, esse assunto sempre no nosso coração, sempre na nossa mente, no que se refere à comunhão entre os irmãos. E eu aproveito para trazer a nossa reflexão, a própria, o Evangelho, a coleção de livros, né, do Novo Testamento, onde você vê que Paulo escreve a Romanos, escreve a Hebreus, enfim, existem certas diferenças culturais, inclusive, óbvias, né, entre Romanos e Hebreus, mas que o cerne, o que une, o que traz comunhão a todos, é exatamente o Evangelho de Cristo, a figura de Cristo. Então, por mais que os irmãos tenham, enfim, culturas diferentes ou mentalidades diferentes, mas que nós possamos gradualmente, né, amadurecermos no Evangelho, que possamos, como o irmão Tiago trouxe aqui, né, ser o suporte uns dos outros, não no sentido de apenas tolerar, mas de, enfim, colaborar, né, com a maturidade nossa e dos nossos irmãos, da nossa comunidade, cada vez mais solidificada no Senhor. Então, que nós possamos considerar que nossos irmãos podem ser, em alguns aspectos, diferentes de nós, mas ainda assim serem nossos irmãos, que nós possamos trabalhar, guiados pelo Senhor, para que tenhamos essa comunhão que, de fato, traz a alegria. A alegria, ainda que como um fruto, mas a alegria exatamente por perceber os frutos, o fruto, né, do Espírito em nossas vidas. E é um convite muito interessante esse, né, de que nós possamos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, desenvolver a sensibilidade de perceber os sinais, nos importarmos, né? Eu creio que, se não todos, a maioria de nós entende isso e busca, né, ter essa sensibilidade, mas o nosso esforço ele é vão se ele não for, de fato, fundamentado em Cristo, guiado por Cristo, né? E nós temos plena convicção de que o Senhor conosco é capaz de coisas indescritíveis, né? No sentido de nos transformar, né? Transformar os nossos irmãos e nos preparar para aquele grande dia em que estaremos, de fato, juntos com Ele, né? À mesa, nos alegrando verdadeiramente. Obrigado. Amém, meus irmãos. O que tinha para compartilhar com os irmãos era isso, que viemos orar, que viemos estar sempre em oração. Gostaria de só fazer mais uma oração, nós encerrarmos esse momento. Oi, Tiago, só mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar sobre o assunto, sobre esse assunto, é que é natural que aqueles que são mais tímidos, têm mais dificuldade nessa questão, dessa interação, dessa comunhão. É mais fácil iniciar esse processo, de uma forma simples, é procurar conhecer alguém, com uma pessoa, 2 pessoas, iniciar um diálogo, uma amizade. E nessa amizade, nesse diálogo com algum dos irmãos daqui, você começa a interagir mais e saber sobre a vida dele, ele sabe da tua, e aí, nesse processo, eles vão se ajudar, eles vão orar um pelo outro. A gente não consegue dar conta de todo mundo, não. Né? A gente não consigo conversar com todos. Mas converso com um ou com outro, até porque o corre-corre, tem que ir embora, tem que cuidar da vida, cada um tem sua vida, tem seus afazeres, e eu não consigo saber da vida de muita gente. Mas de um ou outro eu faço contato. Hoje o contato forte é pelo WhatsApp. Nem ligo mais. É mensagem para cá, é mensagem para lá, e funciona. Eu consigo transmitir tudo da minha vida pelo WhatsApp. A pessoa sabe tudo de mim pelo WhatsApp. Não preciso nem ligar, porque quando a gente liga, a pessoa está no banheiro, a pessoa está fazendo uma coisa, não é isso? Quando ligam para nós, aí está estranho, por que estão me ligando? Por que não me mandam uma mensagem? A mensagem eu vou ler no momento que eu estiver desocupado, eu vou lá, olho, confiro, vejo qual é o problema e respondo. Acho muito prático e dinâmico. É uma forma para iniciar um processo de comunhão de uma forma simples, natural, sem forçação.
né? Eu não vou chegar com como é que está a tua vida? Como é que está acontecendo contigo? Não é uma coisa, tem que ser espontâneo. Tem que ser espontâneo. E a coisa vai fluindo. Aquele irmão que a gente conhece, aquele único irmão conhece outro, e a coisa vai fluindo de uma forma natural e dinâmica. Entendo que essa é uma forma de acontecer a comunhão. Amém, isso mesmo. Só enfatizar o que o irmão falou no início, que é justamente que esse processo ele precisa ocorrer de forma natural, de forma orgânica, não é algo forçado. Como eu falei, como a gente falou, tudo começa com se importar, né? Antes de mandar a mensagem, o irmão deu um método prático, né, de como fazer isso. Provavelmente existem outros métodos de fazer isso. A gente percebe que começa com se importar com o irmão. E isso precisa acontecer de maneira orgânica, de maneira natural. Querendo ou não, o crescimento da igreja é um crescimento orgânico, não é um crescimento forçado. E toda vez que esse crescimento, e toda vez que essa comunidade, a gente acha que ela está crescendo, e esse crescimento é forçado, provavelmente lá na frente vai dar algum tipo de problema muito grave. Não estou dizendo que aqui não vai dar problema, que não tem como, nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos suscetíveis a essas coisas. Mas quantas e quantas vezes as igrejas que acabaram negligenciando, simplesmente pensaram no quantitativo, mas esqueceram da qualidade dos relacionamentos. E acabaram tendo um relacionamento superficial. E não é isso que as Escrituras nos ensinam, não é isso que Deus quer de nós. Amém? Algum dos irmãos querem compartilhar mais alguma coisa? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedindo sabedoria do Senhor, pedindo que o Senhor nos dê discernimento também, pedindo para o Senhor fale aos nossos corações, porque talvez hoje estamos fazendo, mas podemos fazer mais. E se não estamos fazendo, que o Senhor nos convoque, nos chame, fale aos nossos corações e nos ensine a praticarmos essa vida e cultivar essa vida de comunhão. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é dono de toda a obra. A missão é sua, Senhor. O Senhor tem apenas convocado trabalhadores como nós a estarmos na sua seara, a termos essa vida de comunhão com os nossos irmãos. Então oramos, pedindo sabedoria do Senhor, pedindo entendimento. Se nós estamos fazendo, Senhor, nos ajude a fazermos mais, a sermos cada vez mais profundos naquilo que o Senhor propõe dessa vida de comunhão. Pedimos que o Senhor nos ajude no nosso relacionamento com o Senhor. Se temos falhado, nos perdoe. E nos ajude, Senhor, nos incomoda para que possamos juntos caminhar saudavelmente na comunhão com o Senhor e na comunhão com os nossos irmãos. Que possamos também juntos crescer, nos importarmos intencionalmente uns com os outros. Oramos para que venhamos amadurecer no Senhor, que venhamos nos tornar mais semelhantes a Ti. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te pedimos isso. Amém. Amém, amém.